Tudo bom? Bem-vindo à quarta aula do nosso curso de Realidade Virtual como Apoio ao Ensino. Lembrando que esse curso ele é um oferecimento do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância do IFES. Ele é um curso que foi idealizado pelas professoras Márcia Gonçalves de Oliveira, pela professora Vanessa Batestin e eu que estou dando aula para vocês aí. Hoje, essa aula aí, a aula de hoje, ela é a aula de aprendizagem baseada em jogos digitais. E se você viu lá a primeira aula, lá, você sabe que a minha formação é uma formação em jogos digitais, desenvolvimento de jogos digitais. E eu fiz uma especialização em informática na educação. Então, quando eu fiz a minha especialização, eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre a aprendizagem baseada em jogos digitais, como usar os jogos digitais como recurso para o ensino, até mesmo jogos que não são educacionais, como utilizar eles de uma forma que se torne educacional em sala de aula. E eu aprendi muita coisa com isso. E nessa aula eu vou compilar aí uma série de autores e livros e pensamentos que vão trazer para você uma base para você poder utilizar a realidade virtual dentro da sua sala de aula com uma convicção, com uma argumentação consolidada, com conhecimento e explorar os benefícios, os melhores benefícios, né, dessa tecnologia. Vamos lá, né? Nosso percurso de aula de hoje é aprendizagem baseada em jogos digitais segundo Mark Prensky, que é um autor que fala sobre isso. Né? Depois a gente vai falar sobre a metodologia imersiva, o que é metodologia imersiva. Depois um pouco sobre o que é aprendizagem imersiva, tem diferença. Um pouco sobre design de experiência, que na verdade é um pouco sobre design de emoções, design de experiência. Fatores do uso da realidade virtual em sala de aula, então a importância do uso da realidade virtual em sala de aula. Cuidados ao usar a realidade virtual em sala de aula e as possibilidades do uso da realidade virtual em sala de aula. É uma aula aí que vai ficar um pouco comprida, com um monte de conteúdo, mas eu vou estar aqui com você, se qualquer coisa dá uma pausadinha aí, vai ali tomar uma água, volta e a gente continua daí para frente, tá bom? Então a primeira coisa aí que a gente vai falar, quem é Mark Prensky? Que é um estudioso da área da educação, de tecnologias, e que ele criou o termo, né, pela primeira vez, nativo digital. Ele criou esse termo, colocou ele num artigo em 2001 e desde então ele vem falando sobre essa evolução das pessoas, das crianças que usam tecnologia, quando elas chegarem na vida profissional, como que elas vão ser, que tipo de profissional ela vai ser. E hoje, como a educação aceita esse tipo de aluno, né? É o aluno que usa computador, usa celular, usa Smart TV, usa smartwatch e outras tecnologias emergentes, e ele chega em sala de aula e encontra uma sala quase sem tecnologia ou com nenhuma tecnologia, dependendo da escola. E aí esse gap, né, esse salto, essa distância, ela faz com que haja um grande desinteresse e até uma grande desmotivação do aluno em estar em sala de aula. Até porque ele sente que ele aprende mais utilizando as tecnologias fora de sala de aula do que utilizando o livro, estando na presença do professor, dentro da aula convencional. Então ele pesquisa muito sobre isso, ele tem uma série de livros publicados, né? Eu até recomendo para vocês aí, eu vou mostrar para vocês aqui o livro que eu estou lendo aí nesse momento aí, utilizando aí no meu mestrado, tá? Aprendizagem baseada em jogos digitais, é o nome do livro, tá? É um livro de 2017, a edição em português, a edição em inglês é um pouco mais antiga, mas é extremamente recente, tá? Extremamente recente mesmo. Vocês podem ver, ele é um livro um pouco grosso, né? Um pouco grosso assim, mas ele tem muito conteúdo importante. Eu vou dar uma resumida assim em 3 slides para vocês, para a gente tentar falar aí. Então, primeiro que ele coloca aí, né, é claro que ele faz várias entrevistas e coloca vários autores no decorrer desse livro, né, para escrever tanta coisa assim, precisa de várias pessoas. E a primeira que ele coloca um artigo da revista norte-americana Next Generation que lista os 6 fatores importantes para os jogos que têm sucesso, né? O jogo ter sucesso. Então, o primeiro é o balanceamento, um jogo ser balanceado, ele nem ser muito fácil, nem ser muito difícil. Um jogo com criatividade, né? O que oferece elementos novos que não são comumente encontrados em outros jogos.
Os jogos que têm foco na diversão, que são jogos divertidos, né? Então, ó, quem pega um jogo ele quer encontrar isso aí também, ó, o fator diversão. Um jogo que tem personalidade, né? Um jogo que tem personalidade é um jogo que contempla elementos singulares nos seus personagens, elementos singulares na sua arte, né? Ele tem uma personalidade, uma forma de se colocar. É um jogo que tem tensão. O estresse ele é responsável pela liberação de uma série de neurotoxinas que faz com que o jogador ele permaneça ali estimulado a ganhar, tentar e tentar novamente ganhar e perder. Então, esse estresse, essa tensão, ela é necessária, tá? E por último, a energia. E a energia é o fator de quantas horas mantém o jogador, quantas horas o jogador consegue ficar ali jogando. Esse é a energia. Eu acho muito interessante que durante a faculdade eu estava jogando o GTA, que é um título, o Grand Theft Auto é um título bem conhecido aí mundialmente, é um dos que mais vendeu, e eu consegui ficar 180 horas jogando durante um período aí de um mês e meio, 45 dias, e ficava me pensando assim, poxa, tem matéria na faculdade de 80 horas que eu demoro 6 meses para fazer e faço com muita dificuldade, e eu consegui fazer 180 horas num jogo em 45 dias. Como que esse jogo conseguiu fazer isso comigo? Então, isso é a energia, é os fatores um dos fatores que leva o jogador a ficar muitas horas ali preso. Bom, então aí o Prensky que ele se apega num conhecimento aí dele aí, né? Ele coloca aí por que a aprendizagem baseada em jogos digitais funciona, né? E ele coloca aí que ela funciona porque ela é um ciclo de 3 elementos, né? Iniciar, persistir e obter êxito. E esse iniciar, esse persistir e obter êxito é baseado em 3 elementos, que é o envolvimento, que é a aprendizagem contextualizada, o processo interativo de aprendizagem, né, que é a forma de interagir de formas diferentes, né, diversos meios diferentes de interagir com o jogo, e como os dois estão unidos ali no jogo, né? Então, hora você interage de um jeito, hora você interage de outro, e como que isso aí é apresentado no decorrer do jogo, faz com que seja uma receita de sucesso aí para o jogo, tá? É claro que tem exceções, né? Mas a maioria dos jogos é dessa forma aí, é um iniciar, persistir e obter êxito. Então, fazendo uma visualização sobre as formas de aprender usando jogos, Mark Prensky ele listou aí diversas formas de aprender que é possível que um jogo explore, né? Então ele colocou aí que o jogo pode explorar a prática do feedback, né? Que é o jogador fazer alguma coisa e ter uma resposta logo em seguida, se está certo, se está errado. Em seguida ele pode também aprender na prática, ele pode aprender com erros, morreu, volta, faz de novo, morreu, volta, faz de novo, então errou, a pecinha sai do lugar, volta para a mão dele, ele tem que colocar de novo no lugar. Aprendizagem guiada por metas, então ele tem que cumprir determinadas metas até ele concluir uma atividade. Aprendizagem pela descoberta ou descoberta guiada, né, que é uma forma também de ensinar dentro do jogo, e a maioria dos jogos tem tutoriais, vamos dizer assim, que guiam o jogador até ele aprender a se movimentar, aprender a pressionar um botão num determinado momento, a conversar ou a interagir com determinada mecânica. A gente tem a aprendizagem baseada em tarefas, né? Então são listadas tarefas, ele tem que fazer, aquelas tarefas trazem um conhecimento para ele. Você tem a aprendizagem guiada por perguntas, que a gente conhece como quiz, né? Mas basicamente aí você tem perguntas e respostas, né? Guia. Você tem uma aprendizagem contextualizada, que é aquela história de você ter um ambiente, um ambiente próximo ao real, a imersão, né? Você tem uma estrutura que replique o ambiente real, que contextualize o ambiente real. Você tem a aprendizagem construtivista dentro do jogo, que ela vai te trazendo determinadas informações, dados, e você vai construindo conhecimento. E tem a aprendizagem acelerada, que é aquela aprendizagem que você tem pouco tempo ali para aprender, dominar um conhecimento, né? E a instrução inteligente, que é uma parte da instrução, e o jogador ele acaba completando aquela instrução e realizando o conhecimento, né? Então, o Prensky ele
colocou que existem todas essas formas de aprender um jogo. Então, quando a gente para apreciar essas diversas formas que tem como aprender no jogo, a gente acaba percebendo que todos os jogos eles têm um fator de educação, um fator de aprendizado, um fator de ensino muito forte. Então, você precisa só adaptar a sua aula ou adaptar o conhecimento que você vai apresentar no currículo para a sua aula e o jogo que você vai utilizar. Bom, então, para concluir, para a gente continuar na nossa linha de raciocínio, o Prensky ele fala que a aprendizagem baseada em jogos digitais se inseriu rapidamente em todos os níveis da infância até a vida, da fase da vida em que se é estudante, desde a criança, de colo, até pós-graduação. A grande questão é como vamos afastar isso dos nossos filhos e netos, né? Então não tem como, na verdade. É bem perceptível que a aprendizagem baseada em jogos digitais ela veio para ficar e, na verdade, ela vai evoluir a forma de educação que a gente tem hoje. A gente vai ter aí uma presença cada vez maior dos jogos digitais em sala de aula de diversas formas diferentes, né? Não só em sala de aula, como em ambiente de trabalho também, em ambiente de treinamento. Existem, no caso até pessoal meu, mas eu já produzi um jogo para treinamento de empresa, onde o funcionário ele precisa fazer uma reciclagem a cada 6 meses e ele precisa simular um ambiente hostil de chão de fábrica. Então ele ao invés dele estar lá num ambiente inseguro, ele coloca um óculos de realidade virtual e ele passa a simular aquele ambiente de inseguro num ambiente seguro usando óculos de realidade virtual a cada 6 meses que ele tem que renovar o seu selinho lá de qualidade. Bom, seguindo esse raciocínio do Prensky, né, aí a gente tem uma série de outros pensadores no mundo todo que falam aí o que a gente precisa observar para utilizar jogos em sala de aula. Então, pensando nisso, três professores da Universidade da Austrália, eles criaram um artigo, e nesse artigo eles criaram esse infográfico, e aí essa tradução, uma tradução minha, a tradução, eu vou colocar o artigo no curso aí para vocês, aí vai ter o artigo em inglês original, e aí vocês vão ver que tem esse infográfico no meio aí, mas ele está tudo em inglês, aí eu fiz uma tradução dele, e aí a gente tem aí 5 elementos, que é o contexto técnico, que é quais são os custos associados ao jogo, se você tem que comprar o jogo, se o jogo é gratuito, os alunos usarão os seus computadores, ou seus tablets, ou seus celulares, ou eles vão trazer os seus próprios dispositivos, né? BYOD, Bring Your Device, traga seu dispositivo em inglês, né? Quais são as especificações de dispositivos necessários para executar o jogo, ou seja, os requisitos do computador. Na aula passada a gente viu isso, né? Para poder rodar um VR, a gente precisa de um computador com tal placa de vídeo, com tal memória, com tal processador. Então a gente tem que ter isso aí em mãos para poder saber quando a gente vai levar em sala de aula se nosso computador no laboratório aguenta, se o smartphone que o aluno tem em sala de aula roda o aplicativo. Então a gente tem que ter todas as informações em mão, né? Se o jogo está disponível para todas as plataformas e se o jogo requer acesso contínuo à internet e quais são as implicações. Se ele precisa de acesso à internet, quanto de largura de banda, se precisa ser Wi-Fi, precisa ser cabo, as implicações desse acesso à internet. Tem também a questão do currículo, né? Se o jogo está alinhado com as etapas do currículo e os objetivos de aprendizagem, se ele realmente abraça aquela informação, né? Aquela formação do aluno. O jogo tem recursos específicos que facilitam o conteúdo ou as habilidades de aprendizagem de uma maneira única ou envolvente. É aquela história, né? Não adianta você colocar um jogo que não tem nada a ver ou que não é legal de ser jogado, não é envolvente, não tem engajamento. E o jogo permite a criação de conteúdo / conhecimento relacionado ao currículo. Então é importante isso também, não só jogar por diversão, ele tem que criar o conhecimento ali, ele tem que aprender alguma coisa com aquilo ali. Então ele tem que estar relacionado ao currículo também.
No terceiro ponto aí, os aprendizes, né? Então o jogo foi desenvolvido para a idade adequada. Você tem que pensar nisso aí, não colocar uma coisa violenta, sanguinolenta, ou que tem abuso de álcool e drogas, e até cenas de picantes aí para uma criança, por exemplo, né? Então tem jogos que tem esse tipo de coisa, né? Você tem que tomar esse cuidado. Os alunos com necessidades especiais precisam de acomodações específicas, ou seja, se você utilizar a realidade virtual, tem que pensar que tem jogos que precisam ser de pé e de repente tem um aluno que tem uma necessidade ali, que ele tem uma deficiência que ele não vai conseguir utilizar aquela ali. Então a gente precisa pensar aí nessa necessidade que esse aluno vai ter. O jogo sustentará interesse e engajamento, né? Então, há quanto tempo o aluno vai ficar preso naquele jogo ali? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, uma hora? A energia, né? Aquela história da energia, é aí que você vai colocar, né? Os alunos saberão jogar ou precisam de instrução e prática? Outro fator interessante aí. Se o aluno ele não souber jogar, você vai ter que desprender um tempo antes para ensinar ele a jogar. Isso aí eu aprendi na prática, eu dentro de sala de aula, achando que a aula ia ter menos dificuldade, e aí de repente encontra um grupo de alunos que não sabe jogar, e aí você tem que ensinar a jogar, e aí você tem um tempo antes para ensinar a jogar, e acaba tirando uma aula a mais, né? Você, além de ensinar o conteúdo conteúdo curricular que você vai ensinar com o jogo, você ainda tem que ensinar a jogar aquele jogo. Então é bem complicado, assim. Uma certa vez eu fui utilizar numa aula de administração, do curso técnico de administração, eu fui utilizar um jogo de gerenciamento de parques de diversão, e os alunos não tinham noção nenhuma de como usar o jogo, clicar, então acabou que eu precisei dobrar o meu tempo de sala de aula para poder fazer com que eles criassem o parque, gerenciassem o parque e entregassem um parque sustentável, que se sustentasse, na verdade, que estivesse no verde, né? Que saísse do vermelho. E foi muito bom, né? O resultado para mim foi excelente. Os alunos aprenderam bastante coisa de administração. Minha aula era de informática, de informática, né? Na matéria de administração, mas eu aproveitei ali o contexto e ensinei eles a utilizarem o jogo e um jogo de administração. Então, no final das contas, eu tive bons resultados, né? Toda vez que eu levo um jogo para a sala de aula, eu procuro pesquisar o resultado previamente e depois o resultado pós utilização de jogo. Bom, aí a avaliação. Como o aprendizado dentro e fora do jogo será avaliado de forma formativa e sumativa. Então, isso é muito importante, né? Que a avaliação dentro de um jogo, ela não é comum a avaliação educacional normal, uma prova, um trabalho, uma apresentação. Até dá para fazer, mas eu não recomendo, né? Eu recomendo que seja uma avaliação mais espontânea, não, eu diria mais prática, né? Já que o jogo ele é extremamente prático, né? Você colocar uma avaliação que não é prática fica complicado. O progresso no jogo pode ser salvo e acessado novamente para a autoavaliação e reflexão dos alunos. Isso é muito importante, porque se o aluno... a autoavaliação é uma base para o aprendizado muito grande, né? Então você olha lá onde você errou e que você fez que você pode melhorar e acaba acertando, e aquilo ali vira um aprendizado. Então é muito importante que o jogo tenha essa questão do save, que você salve ele e salve o estado dele, depois você possa visitar ele novamente e ver o que você fez de errado, fez certo, né? Faça um amadurecimento do seu conhecimento ali. Isso é muito importante mesmo. Como a transferência de aprendizado fora do jogo será avaliada. Isso aí também é outra coisa importante, que aí vale um seminário para discussão, para apresentação, aí é legal também. Aí você coloca isso fora do jogo. E os resultados da jogabilidade como experiência serão coletados dos alunos? Ou seja, você vai fazer algum tipo de questionário, ou o próprio jogo tem o que a gente chama de avaliação stealth, né? A avaliação que ela coleta os dados de forma
anônima, né? Pega o jogo ali, stealth, né? Que é sem se mostrar, né? E guarda aquelas informações e traz um gráfico da evolução daquele jogador. Bom, isso aí também vai depender de cada jogo o jogo que você vai utilizar. Por último ponto, a pedagogia, né? Então o jogo se encaixa na abordagem pedagógica geral, se ele é um jogo educacional ou não, né? Como o jogo será sequenciado e incorporado nas unidades de trabalho das lições, das atividades, né? Quais as estratégias serão usadas para facilitar as discussões e reflexões de aprendizado durante e após o jogo. Isso aí é legal também, né? Você definir qual tipo de estratégia, né? Quando estiver finalizando essa apresentação, essa aula, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês uma estratégia minha e como que eu utilizei, e aí vocês vão ter a resposta dessa pergunta aí da minha prática. O jogo será jogado individualmente ou colaborativamente, né? Ou em colaboração, isso é muito importante também, porque vai definir qual tipo de ação que você vai tomar dentro da sala de aula, até a estratégia, se vai ser todo mundo jogando, vai ser um jogando só e todo mundo olhando, como vai ser isso. E qual o papel do professor durante o jogo. Se o professor vai ficar só olhando, se ele vai interagir com o jogo, se ele vai fazer uma avaliação oral ali, perguntando para os alunos. Vocês têm várias formas de interagir ali com a situação. Isso aí é uma apresentação simples, criada pelo artigo dos australianos lá, dos professores australianos, sobre levar a sério os games para a sala de aula. E é muito importante a gente pensar dessa forma aí, né? Pensar nessas respostas aí, para poder levar a sério os games. Se você conseguir responder essas perguntas todas aí que estão nesse slide aí, já vai ser tipo 50% de acerto, né? A efetividade de acerto do seu trabalho em sala de aula, né? Ou até mais. Na atividade da aula aí, no curso, vai ter também uma ficha avaliativa de jogo educacional, que aí você vai poder utilizar essa ficha também e avaliar o jogo que você vai levar para saber se ele realmente é um jogo educacional, ou até que ponto ele é um jogo educacional, como que você vai utilizar ele como um jogo educacional. Bom, agora vamos aos conceitos importantes para a gente entender a utilização da realidade virtual dentro da sala de aula, né? A gente aprendeu um pouco aí sobre a utilização de jogos, serious games e coisa e tal. Agora vamos começar a falar sobre realidade virtual. Então, primeiro a gente vem falar sobre imersão, né? Educação imersiva. A Lilian Bassic e o José Moran, eles escreveram um livro sobre metodologias ativas para uma educação inovadora, e nisso eles colocaram que o termo imersivo refere-se à capacidade de colocar o aprendiz no centro de sua experiência de aprendizagem. Esse é um livro de 2018, né? Então tá vendo que a gente está trabalhando só com referências novas, né? Então o Moran, ele coloca aí, junto com a Lilian, que existe uma necessidade de colocar o aluno no centro da atividade que vai acontecer, né? Deixa de ser o professor falando lá na frente para ser o aluno como um interlocutor. Bom, aí eu trouxe esse conceito de metodologia imersiva, que são atividades pedagógicas com foco na aprendizagem experiencial e prática do estudante em situações de contexto da profissão. O foco é levar o estudante a levantar hipóteses e soluções, construindo ou desconstruindo conhecimento para tomar a melhor decisão. Então, você colocar ali o estudante em um momento de quase real, vamos colocar assim, né? Bem imersivo, né? Assim, o estudante efetivamente aplica o conhecimento e melhora a sua performance, né? Isso aí quem diz a Twine. Ela é autora do livro A Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizagem Ativo, da editora Penso, de 2018. Mais uma vez um livro novo, né, também. Editora Penso também, do Moran, o livro anterior. Então a gente está falando aí de coisas bem novas, mas isso é metodologia imersiva, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem imersiva. Aprendizagem imersiva ocorre quando existe um uso de estratégias imersivas, sendo elementos de fidelidade representacional,
que é a qualidade da exibição, fotorrealismo, som tridimensional, né? A interação do aluno, como que ele vai interagir, trocar dados com o sistema, e uma construção de identidade, tipo avatar, ou ele vai conversar com outras pessoas ali naquele jogo, né? Quais são as conexões, quais as capacidades que ele vai ter de conectar ali, né? Estar lá e estar junto, né? Quem colocou isso aí foi a André Filapro. E aí eu até recomendo aí também, ó, o nome do livro é Metodologias Inovativas, tá? Um livro excelente também, tá? Se você quiser correr atrás aí, vale a pena também, acho que ele é 2018 também, então extremamente novo. Como que acontece a avaliação na aprendizagem imersiva, né? Como eu estava falando lá a Stealth Evaluation ou avaliação furtiva, é justamente isso, né? Não existe uma recomendação de qual tipo de avaliação que você vai usar, mas como o jogo ele traz uma resposta ali no tempo real, em cima do ambiente, a gente recomenda que se utilize uma metodologia mais ativa mesmo de avaliação. Então, a avaliação furtiva é uma forma, ela analisa a interação, ela captura os dados do jogador em relação a como que ele vai se comportar no ambiente do jogo, né? O feedback instantâneo também, né? O feedback instantâneo, ele acontece, tipo, não só no jogo, né? Mas quando você faz alguma ação errada no computador, por exemplo, que você escuta aquele som que está mostrando ali que você está fazendo alguma coisa errada, isso é um feedback instantâneo. No jogo tem vários tipos de feedback instantâneo, né? Tem som, tem partículas, tem até mesmo placas escritas, controles ápticos, né? A gente viu na aula passada o que é um controle áptico, né? Que vibra na mão, então você está ali de repente trabalhando, ali jogando, e de repente você sente uma vibração um pouco mais intensa na sua mão. Aquilo ali é uma resposta, um feedback instantâneo de que alguma coisa está acontecendo e você tem que se atentar, né? Então isso aí também é uma forma de fazer uma avaliação, né? E o ambiente ele pode pedir para você refazer a atividade conforme a sua ação, né? Se você acertou, se você errou, se você demorou muito, se cometeu muitos erros, né? Então você é convidado pelo ambiente a refazer quantas vezes for necessário até você aprender aquilo ali. Isso aí que é legal, né? Então, vou falar um pouco sobre o design emocional que faz a gente fazer, contemplar o aprendizado, né? Que é o princípio cognitivo, né? Foi escrito aí no livro do Donald Norman. Ele coloca aí que a gente tem 3 níveis, né? O nível reflexivo, o nível comportamental e o nível visceral, né? E tem os controles que são motor e sensorial. E quando a gente junta esses controles motor e sensorial, aí a gente tem trabalho aí nessas três áreas aí, reflexivo, comportamental e visceral. Sendo que a gente usa esse consumo de energia aí para perceber a presença, para ver, escutar, ler, ouvir, analisar e criar. Quando a gente junta tudo isso em mídia, num jogo, ou num filme, ou numa música, a gente aprende alguma coisa, né? A gente leva a nossa memória ao conhecimento. E aí, em cima desse design emocional aí do Donald Norman, a gente tem uma pirâmide, né? Que é esses 3 elementos que tá ali, né? Esses 3, reflexivo, comportamental e visceral, estão dessa forma, assim, né? O design visceral, ele é uma camada automática que ela é pré-programada, é nosso nível mais primitivo. Ele é a aparência. É aquela história, né? Você chega num ambiente, tipo um banheiro muito sujo, aí você já sente aquela estrutura ali como uma agressão à sua saúde, porque tecnicamente
visceral seu. Você sabe que aquilo ali tá, de alguma forma vai te agredir a sua saúde, vai colocar você em, em perigo, né? É a aparência, é a primeira coisa que acontece, né? Depois tem o design comportamental, que é parte dos nossos processos cerebrais que controlam o comportamento do cotidiano. Prazer e efetividade no uso. O prazer que a gente sempre busca, né? Uma busca constante, as coisas que a gente faz tem que nos trazer prazer, né? A gente busca fazer sempre as coisas que nos dão prazer. A maioria das coisas que a gente procrastina são as coisas que não nos dão prazer. E a efetividade no uso é aquela coisa que a gente aprende a fazer muito bem feito, né? Então, fazer muito bem feito, prazer. Então, esse é o design comportamental. E, por último, o design reflexivo, que é aquela parte contemplativa do cérebro, que é a autoimagem, a satisfação pessoal, é a base nas lembranças da nossa infância, são lugares bonitos, são sons agradáveis, baseados na natureza, né? Aí tem aquela história de Fibonacci e tudo mais, né? Então você tem todo um estudo sobre isso aí também. E juntando esses três aí, a gente tem o design de interação, que é o campo do conhecimento que estuda como criar experiências significativas para o usuário através de produtos interativos. O foco do design de interação está na relação humana, nas relações humanas mediadas através de artefatos interativos, ou seja, entendo artefatos interativos como um óculos de realidade virtual. Então, um jogo que tem um design de interação bem feito, ele está focado nas relações que você vai ter e como que ele vai propor essa apresentação para você, ele vai mediar isso para você. Então isso aí é muito importante que a gente saiba um pouco aí como que o Donald pensa para poder, ou propõe o design emocional, meio que coloca aí essa parte da cognição para poder escolher a nossa estratégia para a sala de aula. É uma ferramenta que a gente está aprendendo aí para poder levar para dentro da sala de aula. E com isso tem o cone de experiência. Então, o cone de experiência, que é diferente da pirâmide do William Glass, é o cone de experiência do Edgar Dale. Ele fala das experiências que nós podemos ter e quanto que nós aprendemos tendo as experiências. Então, lendo, a gente aprende 10%, ouvindo 20%, 30% vendo imagens, até 50% assistindo uma apresentação, vendo um vídeo, ou seja, só o que você está fazendo aqui, você vai capturar 50%. Se você escrever enquanto você está assistindo esse vídeo aí, pode ser que você amplie isso aí até 70%, né? Agora, se você levar para dentro de sala de aula, o que você aprendeu aqui nesses vídeos aqui, você vai chegar a 90% do que é aprendizado, do que está proposto no curso, né? Então, basicamente, exemplificando, essa seria a pirâmide, ou melhor, desculpa, o cone de experiência do Edgar Dale. Que aí a gente tem os verbos, né? Definir, listar, descrever e explicar para os primeiros 30%, demonstrar, aplicar e praticar para os 20% seguintes até 50%, e os 50% finais aí para analisar, projetar, criar, avaliar, né? Realizar e outras coisas do estilo. E agora vamos entrar na parte efetiva de realidade virtual. Então, o poder da realidade virtual na educação. Primeiramente, eu quero pedir desculpa por algumas coisas em inglês, porque a realidade virtual, efetivamente, como a gente conhece, está desde 2010, vamos colocar assim, né? No Brasil, um pouco depois. E sala de aula muito, muito, muito novo, muito recente. E o material que eu tenho pesquisado, ele está muito em inglês, ainda tem pouca coisa em português, na verdade, muito escasso, falando efetivamente de realidade virtual. A Andrea Filatro, ela fala um pouco de realidade virtual no livro dela, mas ainda não existe ainda no Brasil algum autor que fale um livro inteiro sobre a realidade virtual na sala de aula, na educação. Porém, como vocês vão ver ainda no decorrer dessa aula, até o final eu vou mostrar bastante coisa ainda, já existem muitas pessoas desde 2016 e vários encontros no mundo todo falando sobre realidade virtual na sala de aula, pensando realidade virtual na sala de aula. Várias iniciativas até mesmo de faculdades de levar a aula com realidade virtual. Então,
A realidade virtual tem um poder especial de ensino por conter propriedades que podem ser usadas para engajar os estudantes e promover o aprendizado profundo. Né? Então, aquela história da imersão, né? E aí, levando em consideração essa frase, esse pensamento aí, a gente tem um primeiro pensador aí, que é o Steve Bembury. E o Steve Bembury, ele tem um site, eu vou mostrar o site deles para vocês aí mais para o final da aula aí, e no site dele ele cria vários posts de como usar, quais jogos usar, e a realidade virtual em sala de aula, e ele criou esse infográfico e eu fui lá e traduzi. Eu mandei uma mensagem para ele pedindo autorização para poder traduzir esse infográfico, né? E ele coloca aí os 10 benefícios para o uso da realidade virtual em sala de aula. E aí eu decidi traduzir porque realmente os 10 benefícios eu comprovei que eu levei a realidade virtual na sala de aula e eu senti isso, né? Então, o teletransporte faz com que os alunos vão para uma outra realidade, eles se sentem em outro mundo, né? Quem tem a oportunidade de usar a realidade virtual com 6 graus de interação sabe o que eu estou falando, que o seu labirinto fica totalmente imerso naquele mundo de realidade virtual, né? A nossa própria percepção fica fortemente ligada ao mundo virtual, né? Vamos dizer assim. A gente também tem a aprendizagem contextualizada, ou seja, uma aprendizagem que é relevante para um conhecimento. A gente tem as habilidades extraordinárias, o aluno pode voar, pode atravessar a parede, pode carregar pesos extraordinários, né? Então, vira um super-homem. A gente tem o agente de empatia, né? Que são... a gente passa a criar uma empatia, né? Então, principalmente a forma estratégica que um professor vai tomar para levar dentro da sala de aula, ele tem como criar empatia. Isso é legal pra caramba. Nossa, muito mesmo. Vou falar para vocês que principalmente com as crianças, né? Você coloca uma criança e ela tem um amiguinho lá que ela não gosta muito, mas ela começa a ter um problema com realidade virtual, aquele cara de prontidão já começa a ajudar o outro ali, já cria uma empatia, porque ele também está experimentando uma coisa nova ali, um mundo novo, um pouco do instinto de sobrevivência, né? Enquanto nós estamos num ambiente seguro, nós podemos nos degladiar. Agora, quando nós estamos num ambiente inóspito, nós precisamos nos unir para poder sobreviver. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente coloca a realidade virtual num ambiente em que as crianças ou que os usuários não estão acostumados com realidade virtual. Eles meio que estão num ambiente inóspito ali, né, com uma tecnologia que eles não têm conhecimento, não têm domínio ainda, então eles meio que se unem, criam uma empatia ali para poder utilizar aquela realidade virtual. Isso promove um conhecimento muito maior do que o normal, né? Que o aprendizado normal, sala de aula de quadro e o aprendizado livro, né? Apostila, esse tipo de coisa. A presença remota, e isso aí é legal pra caramba, porque já está acontecendo no mundo todo. Você tem uma sala e de repente todos os alunos, cada um no seu lugar, se conectar naquela sala e todo mundo aprender naquele mesmo momento ali, mesmo não estando no mesmo lugar fisicamente, mas virtualmente estão no mesmo lugar. Tem uma imersão focada, né? Ou seja, tem engajamento, você tem aprendizagem, você tem uma necessidade de que o aluno preste atenção no que ele está fazendo ali. Aí você tem um ensaio virtual, que ele pode errar quantas vezes for preciso, porque ele está num ambiente controlado, seguro, tudo mais. Você tem uma autonomia ativa, ou seja, o aluno ele é capaz de conduzir a própria movimentação dentro do ambiente, uma vez que ele aprende como faz acontecer, ele pode se virar e evoluir, né, baseado naqueles pontos do Prensky que a gente viu no começo da aula, né, ele pode utilizar aqueles aprendizagem baseada em atividade, por exemplo, e autonomamente ele sai aprendendo. E a gente tem experiências multissensoriais, né, onde os alunos eles podem se envolver de maneira visceral na situação, né? Então, maneira visceral, como a gente viu aí nos slides anteriores aí do Donald, é aquela maneira que está intrínseca na gente, né, que vem praticamente de instintivo. E a gente tem a máquina do tempo, que também é extremamente importante, que é você poder levar o aluno a um fato histórico ou um fato cultural que não vai acontecer novamente, aconteceu no passado,
e ele de repente está ali visualizando, sentindo o que aconteceu, tá? Então, esses são os benefícios, tá, de levar a sala de aula, mas levar o VR para a sala de aula. Mas também a gente tem que tomar uma série de cuidados, tá? Série de cuidados, porque o VR ele é um instrumento, né? Então ele pode causar tontura, ele pode bagunçar o cabelo, ele pode trazer doenças como... Então você pode ter conjuntivite utilizando realidade virtual, então a gente precisa ter esse tipo de trabalho, de cuidado aí, né? Esse pôster, ele é um pôster que pode ser impresso, ele está disponível lá no... Ele é um pôster criado pela DICE para o projeto Newcastle. Ele está disponível lá no site da VR School, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu não fiz a tradução deles porque eles não me responderam a tempo, então eu vou colocar ele em inglês aqui, mas eu vou fazer a tradução aqui, ó. Primeiro cubra o seu cabelo e depois coloca o óculos. Sentindo algum tipo de tontura ou os olhos doendo, tire o óculos e fique parado e chame o professor. Respeite o limite de tempo para não ter tontura, não se mova ao redor do usuário com óculos ou no espaço reservado para a utilização, fique assistindo, né? Quando estiver utilizando os controles, use as pulseiras, né? Os elementos que travam o controle tem uma tirinha que você trava ele, né? Uma travas para você não jogar o controle longe. E tenha muitas experiências legais, né? Se divirta bastante, curta bastante. Então essas são as recomendações desse pôster aí. E esse pôster está lá disponível no site, lá se vocês quiserem, depois eu vou mostrar o site. Mas se você colocar lá no Google lá, BVR Aware, Aware, você vai encontrar esse pôster, vai encontrar a postagem que tem esse pôster. Ele é uma parte de um artigo, então é muito legal você... vou usar, coloca isso aí, dá um jeitinho de imprimir, se a escola tiver, imprime, fica legal. Bom, aí então a gente viu, né, os benefícios, as precauções e como que eu vou usar isso dentro de sala de aula. Então a gente tem algumas instituições que pensaram, né, principalmente a Universidade de Indiana aí, que tem pensado bastante em como fez esse projeto Mosaico aí, né, em como utilizar a realidade virtual em sala de aula. Então ela fez aí principalmente ilhas, né, tá vendo? A gente tem ilhas e tem algumas dessas ilhas têm a disponibilidade de ter uma televisão para cada ilha, então provavelmente tem um equipamento de VR para cada ilha, mas isso é uma realidade que está um pouco longe da nossa realidade brasileira e, né, da nossa realidade principalmente pública, de ter uma sala tecnológica como essa. Né? Até mesmo de escola particular a gente tem uma dificuldade de ter uma estrutura como essa. Mas eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto, né? Eu acredito. E isso aí é um futuro muito próximo, né? Porque é um laboratório de ciência e as crianças elas utilizam. E aí eu quero trazer a provocação, é justamente isso. A gente vai ter esse tipo de interação, né, com conhecimento, as crianças diante de um computador, utilizando um óculos, com fone de ouvido, cada uma absorvendo o conhecimento conforme a sua interação com aquele momento ali. A gente vai ter um outro tipo de interação, que é cada um na sua casa com um óculos de realidade virtual, mas todo mundo num ambiente virtual, remoto, interagindo com o professor, praticamente numa réplica do que é o ambiente real atual, mas com uma interatividade um pouco mais profunda. Então aí a gente fica nessa reflexão. De qualquer forma, é interessante a gente pensar que a realidade virtual vai estar nos dois e que a aprendizagem baseada em jogos digitais também. Né? Então é muito legal isso aí, né? A gente perceber a realidade virtual e a aprendizagem baseada em jogos digitais nos dois cenários. Agora, para poder finalizar
essa parte de explanação aí, de conhecimento, eu vou falar um pouco sobre a sugestão, né, da utilização em sala de aula, né, como eu fiz, né, então essa imagem está aí, é uma imagem da minha aula, utilizando realidade virtual, aquele ponto xadrez lá no fundo, lá sou eu, né, com um aluno utilizando óculos. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz uma aula para o terceiro ano do ensino fundamental, para 20 alunos, uma idade média de 8 anos, sobre o sistema solar, né? O sistema solar nessa escola aí que eu fui dar aula, ela só é apresentada no quarto ano do ensino fundamental. Só que como eu queria provar a efetividade do conhecimento, como eles nunca tinham ouvido falar do sistema solar no terceiro ano, eu falei assim, não, eu vou ficar com eles 4 horas e eles vão saber o que é sistema solar, eles vão saber que estão planetas, que são outros, que são onde eles estão, qual a sequência, eu quero que eles aprendam, eles façam a prova. Então, eu fiz com eles aí 2 avaliações, uma avaliação prévia, antes deles usarem VR, antes deles conhecerem o sistema solar. Eu fiz um questionário, fiz uma série de perguntas sobre a utilização da tecnologia mesmo, se eles já tinham utilizado VR alguma vez, se eles sabiam o que era o sistema solar, se eles sabiam qual era o próximo planeta depois da Terra, mais próximo do Sol ou mais distante do Sol, o que era o Sol. Fiz esses questionamentos antes de apresentar a aula. Depois eu fiz uma aula de 4 horas, utilizando 8 atividades. Fiz uma leitura, depois eu pedi para eles fazerem uma redação, um caça-palavras, anagrama, depois um questionário, aí fizeram pintura, imersão em VR, desenhar e colorir. Então, as coisas aconteceram não nessa sequência propriamente dita, né? Porque como só tinha um óculos de realidade virtual, eu tinha que fazer a troca dos alunos e eles tinham que se manter entretidos para que não houvesse a dispersão, né? Um está usando e os outros 19 alunos não estão prestando atenção. Então, qual que era a situação, né? Eu ainda tinha que explicar a maioria dos alunos como que eles iam utilizar a realidade virtual ali. Então, eu utilizei um aplicativo que chama Delab, que é um aplicativo gratuito, que tem um sistema solar totalmente interativo. Você consegue pegar todos os planetas, colocar eles em órbita, tirar eles de órbita, pegar eles na mão, comparar o tamanho deles, arremessar eles contra o Sol, arremessar um contra o outro. Então, o que eu fiz foi justamente fazer com que eles ficassem naquele ambiente, como se eles estivessem visitando um planetário, só que em realidade virtual. E toda vez que entrava um aluno, eu começava a fazer perguntas e começava a falar curiosidades sobre o que era um planeta gasoso, o que era um planeta rochoso, falava novamente a sequência dos planetas em ordem, pedia para o aluno que estava em VR confirmar isso para mim, pedia para um aluno ler a redação que ele tinha feito, uma redação de 10 linhas sobre ele escolher um planeta ou com a viagem que ele queria fazer para um planeta. Eles tinham caça-palavras, eles tinham que colorir uma sequência de planetas que estava lá, um sistema solar, eles tinham que desenhar também os planetas. Então, eles tinham atividades que iam fechar as 4 horas total, e durante isso a realidade virtual, o momento de imersão, ficou ali no meio, como um elemento para cada um. Então, cada aluno ficou a média de 5 minutos. Tiveram alguns alunos que ficaram um pouco mais, porque tiveram dificuldade em aprender como utilizar a realidade virtual, e tiveram alunos que ficaram um pouco menos, porque tiveram aqueles problemas de enjoo e de sentir medo e dificuldade na utilização de realidade virtual. A gente tem que estar preparado para os dois. A gente tem que estar preparado para o aluno que vai ficar hiperestimulado e vai querer ficar lá dentro da realidade virtual um dia inteiro, e vai ter o aluno que vai ficar sensível e que vai passar mal, que vai querer tirar o óculos na hora. Então isso a gente nem está preparado mesmo. E logo em seguida eu apliquei uma pesquisa, prova na verdade, mas é uma pesquisa onde eles tinham que
dizer como foi a experiência deles e o que eles aprenderam, e logo em seguida responder algumas perguntas, tipo a sequência dos planetas e coisa e tal. Então depois eu peguei o questionário, peguei o anagrama, peguei a caça-palavras de todos eles, peguei a redação, fiz uma avaliação do caça-palavras, todos eles encontraram todas as palavras que eram propostas, se eles conseguiram preencher o anagrama certo, se eles fizeram o questionário, tinha falso ou verdadeiro, tinha objetivos, perguntas objetivas, e a redação, se eles tinham feito algum tipo de discrepância muito grande no que estava escrito, e fiz uma avaliação geral e houve uma média de 8 a nota, se fosse colocar de 0 a 10, a média da sala foi 8. Tiveram poucos erros esdrúxulos, a maioria dos alunos aprendeu muito bem, principalmente a diferença entre um planeta gasoso, um planeta rochoso, que o planeta Terra é o terceiro planeta do Sol para fora do sistema, que Marte está próximo, que Vênus, Júpiter é maior, que Saturno tem anéis. Então tudo isso aí estava contextualizado e eles puderam experimentar dentro do ambiente de realidade virtual, e foi muito legal. Foi uma das minhas práticas com realidade virtual que eu mais me diverti ensinando, e que os alunos melhor tiveram resultados, né? E um jogo gratuito, um jogo simples, né? Bem tranquilo. Então, para finalizar, né? Isso aí foi uma sugestão. O Steve Bambury, ele tem um site dele lá que tem um monte de sugestões. Na aula passada até mostrei um slide com 90 sugestões, né? Eu vou até mostrar o site dele aqui novamente. Cadê? Vou mostrar uns sites aqui que eu separei, né? O primeiro é aí o site nacional, né? Desafios da Educação. Aí já começa a falar um pouco sobre isso aí, né? Tá vendo? 9 maneiras de usar a realidade virtual e aumentada na sala de aula. Desafios da Educação é o site, tá? Ainda nesse site, a realidade virtual acelera a aprendizagem em sala de aula. Se eu não me engano, esse artigo aqui é um artigo daquela autora que eu usei ali não é do Luiz Eduardo. Não é daquela autora, não. Tá, então, aí tem esses ambientes aí, né? Esses dois sites aí. Tem o site do Vital, né? O Vital é San Diego State University, que é a Universidade do Estado de San Diego e o Instituto de Tecnologia. Vital é Virtual Immersive Teaching and Learning. É o primeiro laboratório considerado, tá? Primeiro laboratório de realidade virtual e aumentada e mista para o ensino de superior, tá? Faculdade. Então, você entrar lá, você vai ver como que eles fizeram, quais são as pesquisas, eles têm um monte de publicação. Você também pode entrar em contato com eles também. Aqui no site das evoluções deles falam lá, né? Foi em 2017 que eles começaram o laboratório. Tem uma imagem do laboratório bem legal, tá vendo? Mais uma vez, ilhas, cadeiras que podem, com rodinhas, né? Que podem ser deslocadas, né? Vários óculos de realidade virtual, as televisões. Aqui tem a sequência, eles 4 HTC Vives, 2 óculos Rift, 20 óculos Cardbird, 1 óculos Go, 1 Lenovo Mirror, 1 HTC Focus, 2 HoloLens, 1 Meta 2, 1 Magic Leap, 14 câmeras 360, marcas diferentes, 30 Google Expedition 7, que é aquele óculos do Google 7, né? E um estúdio de pesquisa e conhecimento, né? Tem um videozinho deles lá de exploração, que tem todas as aulas que eles aplicaram utilizando realidade virtual e aumentada, tá vendo? Os professores, fotos, e aqui embaixo as aplicações deles, né? Onde você pode encontrar artigos, né? Artigos, coisa e tal. Então, Vital
uma referência para a gente que quer levar a realidade virtual para dentro da sala de aula. O site VR School Research, que é o que eu trouxe aquele pôster que não está traduzido, né? Ele está nesse site aqui, né? Um blog da DICE, né? Onde ele tem aqui todas as pesquisas que eles fizeram sobre o uso de realidade virtual em sala de aula, né? Como utilizar e quais são as melhores. Eu acho muito legal também aqui que tem muitas contextualização de como você explicar e até mesmo convencer alguém que a realidade virtual da área de pedagogia é efetivamente funcional, tá vendo? Uma parte daquele infográfico que eu utilizei também. A Digital Buddies, ela é um grupo de encontro de VR, né? Então ela já faz um evento de workshop já desde 2017. Agora em 2020 a gente vai ter a inscrição para encontro, ainda vai abrir. Essa aqui é uma foto do encontro de 2019, é sempre lá nos Estados Unidos. A galera se encontra para poder discutir utilização, só isso, utilização de realidade virtual dentro da sala de aula. Tá? Como utilizar em ensino de universidade, ensino de K12, que é o ensino fundamental norte-americano, ensino de técnico, né? Vários tipos de coisa que nesse site aqui você consegue achar algumas publicações, né? E jornalismo. Então é legal porque aqui a gente tem um monte de fonte de conhecimento para quem vai escrever artigo, quem vai escrever. Eu estou escrevendo aí minha dissertação, então aqui tem uma riqueza muito grande de conteúdo. Tem as experiências deles também, tem as demos de vídeo, né? E tem a parte de consultoria deles, tá? Então aí, a Digital Buddies tá aí. E aí o site do Steve Bambury, que é o Virtually Teach, né? Eu sempre consigo dificuldade de falar isso aí, né? Então ele tem aí aquele slide que eu usei na aula passada, com os 90 jogos em VR para utilizar em sala de aula, dividido por tema. Ele vai demorar um pouco para carregar, porque minha memória RAM está pesada aqui por causa da gravação e da execução dos slides e tudo mais. Então está aqui o PDF, né, com todos os jogos. E tem já salvo aí separado já pelo tipo de conteúdo que ele apresenta, né? Tem astronomia, ecologia, música, psicologia, storytelling, matemática, arte, ciência, geografia, história. Então aqui tem certinho, e que, se não me engano, aqui você tem um comentário dele sobre a utilização. Eu vou até fechar, porque o site dele é meio pesadinho aqui, né? Vou fechar os outros aqui também, ó. Eu consigo dar uma melhorada na minha memória RAM aqui para a gente finalizar essa aula, que já está dando 1 hora e pouquinho já de aula, né? E aqui tem 10 benefícios do uso do VR na educação, que é aquele slide que eu mostrei que tem infográfico que eu traduzi, né? Então tá aqui também o post dele, né? 10 benefícios do uso em VR. Aqui eu acho legal porque tem a argumentação dele, para você dar uma lida, né, sobre a argumentação dele. E para a gente finalizar aqui, tem 100 vozes da realidade virtual para a educação, ou seja, os 100 pensadores do mundo todo que ele listou aqui, que escreveram artigos e livros sobre realidade virtual na educação. Aqui. E por último, o site da Foundry 10. A Foundry 10 ela é uma instituição norte-americana de pesquisa, né? Aqui tem aí o pessoal você tem contato de todos eles aí, ó. Então, um resumo do currículo, contato. Um resumo do currículo, contato.
que vale a pena caçar as pessoas, né, que trabalham com desenvolvimento ou que estão relacionados com alguma coisa de realidade virtual. E então aqui a gente vai encontrar as pessoas do mundo, os top 100 do mundo está aqui, né, o perfil delas aí, vale a pena. E aí por último aí a Foundry 10, que é uma instituição que pesquisa, né, além de realidade virtual, outras tecnologias também, mas a realidade virtual é um foco deles desde 2017 também. E eles têm esse VR Location Report aqui, que é um artigo bem legal, que traz várias coisas. Eu não vou abrir para você, que vai pesar bastante aqui minha memória RAM, mas você consegue ver argumentação de professor, argumentação de aluno, de vários locais do mundo todo, né? Falando sobre os resultados da utilização de realidade virtual na sala de aula. Bom, a gente está chegando no final dessa aula aí. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês aí até esse momento aqui. Se você gostou aí, recomenda essa aula para outras pessoas. Saiba que você pode entrar em contato quando você quiser aí pelo e-mail. Pode se comunicar comigo lá. Pode entrar em contato no fórum também, que eu recebo lá a mensagenzinha que você mandou a mensagem no fórum lá, eu te respondo assim que possível. E vamos começar a colocar essa tecnologia para funcionar aí. Estamos juntos. Tranquilo? Grande abraço, todo sucesso que você pode ter no mundo aí. Desejo de coração para que você tenha. Valeu,